Pronto. Pronto, pessoal, podemos começar. Bom. Perfeito, obrigada. Bem, então, voltando, pessoas que estão acompanhando a gente agora pelo Zoom e também as pessoas que estão acompanhando pela nossa live no Face. E eu vou começar apresentando. Eu sou a Nancy, eu sou estudante de segundo ano de Direito aqui na Poli, e eu sou uma dentro separada e também faço parte do DCL da USP. E a entidade de representação máxima dos estudantes aqui dentro da USP é responsável por estar sempre cuidando do que está acontecendo nos institutos e está acompanhando os demais estudantes para estar trazendo para a reitoria e tudo mais. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida ou qualquer coisa do tipo, vocês podem estar entrando em contato com a gente, que a gente está sempre disponível para esclarecer dúvidas. E, bem, eu gostaria de dar as boas-vindas aos ingressantes do SISU, que vocês estão de parabéns por terem colocado as vagas aqui na USP. Eu acho que a luta para vocês chegarem aqui foi longa, então realmente meus parabéns. E eu vou estar recebendo a gente aqui, vai estar recebendo vocês de braços abertos para tudo que vocês precisarem. E eu gostaria também de contextualizar um pouco o contexto que vocês estão entrando agora, né? Que é uma situação da pandemia e é uma situação que está bem grave, até porque a política que o governo tem adotado é uma política contrária à vida, e isso não é à toa que a gente tem mais de 385 mil brasileiros mortos por Covid até o momento. Então, não é à toa, sabe? É tudo planejado, até porque, por exemplo, quem mais está sendo afetado pela pandemia são as pessoas negras, as mulheres, as pessoas de periferia. Isso porque a população das periferias está morrendo 3 vezes mais e o Brasil registra 2 vezes mais pessoas brancas vacinadas que pessoas negras, que são mais de metade da população. Isso é um absurdo, mas é algo que tem acontecido durante o governo Bolsonaro, porque ele não tem preocupação com essa parcela da população. E tudo isso não é por acaso, é um projeto de país que exclui aqueles que há mais de 500 anos são explorados no Brasil. Então, isso está tudo conivente com que já tinha sido acontecendo, sabe? O governo Bolsonaro é conivente nisso, sabe? E uma das consequências que isso tem trazido. Então, realmente, meus parabéns. E eu vou estar recebendo a gente aqui, vai estar recebendo vocês, para tudo que vocês precisarem. Das nações exploradas no Brasil. Então, isso está tudo conivente com que já tinha sido acontecendo, sabe? O governo Bolsonaro é conivente nisso, sabe? E uma das consequências que isso tem trazido. Então, realmente, meus parabéns. E eu vou estar recebendo. A gente aqui vai estar recebendo vocês, para tudo que vocês precisarem. O não comentar dele, ele é fundamental para estar incluindo as pessoas, tanto ele quanto o FIES, quanto o ProUni. São programas que foram concretizados pelos governos de esquerda e que têm sido juntados, assim, de certa forma, pelo governo atual, porque isso a gente pode ver pelos problemas que tem tido, que o SISU tem tido em 2020 e 2021. Em 2020, os estudantes tiveram suas notas alteradas, tiveram estudantes que receberam notas erradas, e em 2021 a gente teve a inflação das notas, então as pessoas quando iam escolher os cursos não conseguiam realmente saber a nota real que precisavam ter, e também com vocês entrando agora uma semana depois, tudo isso por falta de organização, mas na verdade só mostra o descaso do governo em organizar esse programa que realmente promove a inclusão, sabe? Isso é só mais um complemento do que tem acontecido. É mais uma das políticas que o governo Bolsonaro adota para
excluir a população de certa forma. Então, hoje é um dia de lembrar dessas coisas ruins, eu sei, mas também de comemorar, porque nós estamos conseguindo abrir os portões da universidade que durante muito tempo estiveram fechados, trancados para nós. Então, nós chegamos até aqui e vamos lutar, todo mundo junto, para garantir que nós consigamos permanecer, não só entrar, mas permanecer. Isso é fundamental. E, bem, pensando nisso, que o DSE, as entidades estudantis da USP, chamamos o debate de hoje com o tema Entrar, Permanecer e Enegrecer, democratizar a educação para derrotar Bolsonaro. Até porque uma das formas que o Bolsonaro tem atuado contra as universidades públicas é pelo negacionismo da ciência, da pandemia, da vacina, isso tudo para conseguir justificar os cortes que ele vem fazendo nas universidades. Isso porque ele sempre fala, né, assim, que a gente faz balbúrdia, que a ciência não é real, e isso acaba afetando a sociedade, porque a gente vê pessoas reproduzindo essas falas, vê as pessoas negando a pandemia, pensando que é só uma gripe, pessoas que não acreditam na vacina, que não querem tomar Coronavac porque é chinesa. Então, isso tem prejudicado a nossa sociedade e o nosso papel como estudantes agora de universidade pública, o nosso papel é estar combatendo isso, porque uma das formas de combater o negacionismo é trazendo os fatos, é mostrando que realmente a ciência tem relevância, que a universidade pública é um dos principais meios que a gente tem de produzir conhecimento científico no Brasil. Então a gente tem que estar sempre pautando isso, e vocês agora, como estudantes, também devem começar a pautar isso, sabe? Vocês vão ver realmente o que acontece na universidade é maravilhoso, o jeito como a gente produz as coisas é incrível, e vocês vão conseguir produzir também. Então a gente tem que estar sempre defendendo, e eu espero que vocês comecem a defender também, se não estavam defendendo já antes. E, assim, é uma coisa que eu gostaria também de comentar, é que vocês aproveitem a universidade para além dessa aula, porque ela não é só ver aula, ir para casa, fazer laboratório, fazer a parte dos obrigatórios, ela também é ter o convívio com a comunidade, realmente. É vocês estarem se organizando em coletivos, para estarem realmente ajudando na luta contra o Bolsonaro, é vocês estarem participando de grupos de extensão, é vocês participarem de iniciações científicas para estar conseguindo desenvolver mais conhecimento e trazendo o conhecimento aí para fora da universidade, porque não basta desenvolver e ficar lá e ter que ir para fora. Então tem projetos que fazem isso. Então eu recomendo muito que vocês participem de grupos de extensão, participem de outras atividades e que não fiquem presos à sala de aula, porque não é só isso, elas oferecem muito mais que isso. Então, por favor, aproveitem de verdade tudo que ela tem a oferecer para vocês. Novamente, eu queria agradecer a presença de todo mundo, principalmente agora das convidadas e o convidado que topou estar fazendo esse debate hoje com a gente. E eu gostaria que as falas, se possível, se limitassem aos 10 minutos. E agora eu vou apresentar as convidadas, os convidados, que vão estar debatendo com a gente. Isso por ordem de fala. Então eu vou começar com a Erika Hilton, que é uma vereadora aqui em São Paulo. Ela é a primeira mulher trans e negra eleita para esse cargo. Então, são todas pessoas incríveis. Também temos a Elida Helena. Ela é vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, é a entidade que representa todos os estudantes universitários do Brasil. Também temos a Luna, ela é uma educadora popular, estudante de Direito, milita no movimento estudantil da USP, foi candidata a vereadora pelo PT em São Paulo e hoje coordena a rede de cursinhos populares Elza Soares no estado de São Paulo. Também temos a Paula Nunes, que ela é vereadora da bancada feminista do PSOL aqui em São Paulo, advogada criminalista e militante da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. Temos também a Sônia Krupa, é professora da Faculdade de Educação da USP, trabalha na área de educação e trabalho, políticas públicas e organização da educação básica. E ela foi professora na rede pública, municipal e estadual. Também temos o Gabriel Tavares, ele é estudante de Ciências Sociais na USP, é diretor de universidades públicas, ele é diretor de universidades públicas na União Estadual dos Estudantes de São Paulo. Ela é a entidade representativa de todos os estudantes universitários do estado. Também temos a presença da Simone Nascimento, ela é jornalista formada na São Paulo pelo ProUni e membro da coordenação estadual do Movimento Negro Unificado aqui em São Paulo. E por fim, mas não menos importante, nós temos a Dani Oliveira, ela é estudante de artes cênicas na ECA USP e está aqui representando as moradias estudantis. E bem, agora gostaria de estar passando a fala para a Erika Hilton para ela contribuir aqui para o nosso debate. Bom, muito obrigada, Daisy, pelo convite, a possibilidade de estar aqui conversando com os calouros que chegam agora na Universidade
pública e precisam ter a compreensão do que é este lugar que a gente sabe que para muitos é muito mais difícil de conseguir alcançar, né? A universidade, ela é uma expressão daquilo que é a sociedade, e a sociedade, infelizmente, ainda é uma sociedade calcada no racismo, no classismo, e que dificulta a chegada e a inserção dos nossos corpos, o corpo negro, o corpo periférico, o corpo LGBT, a esses espaços que são, sim, espaços de poder. Porque o conhecimento é uma arma, o conhecimento muda as estruturas, e a universidade, ela é esse lugar de transformações estruturais e estruturantes, não à toa a gente tem visto e observado quanto o governo Bolsonaro coloca os inimigos, os estudantes, como inimigos de parcela importante da população, né? Então, eu fico muito feliz de estar podendo estar neste momento. Este é um momento positivo para mim. Eu tenho participado de muitas caloradas, ministrei uma aula magna na USP, tenho conversado com muitos estudantes que estão chegando agora no espaço acadêmico, no espaço universitário, e são, em sua maioria, esses estudantes que partem deste recorte social e precisam entender. A entrada na universidade, ela é um obstáculo, ela é difícil, mas sair da universidade também é um outro obstáculo, e a gente precisa lutar por essa permanência e por essa conclusão dos cursos, né? A gente percebe o quanto a nossa população, a população negra, a população indígena, tem uma maior dificuldade de conseguir permanecer dentro da universidade, porque a universidade é este lugar de controle de poder. Então, quem está chegando agora na universidade precisa saber o papel importante que cumpre nas lutas sociais, né? Estar dentro do campus universitário de uma universidade pública, inclusive uma universidade pública como a USP, é um papel importantíssimo, e como o Daisy muito bem colocou, não só dentro da sala de aula, só da produção científica, acadêmica e desenvolvida, mas empenhado em outras pautas que envolvem a academia, envolvem os docentes, envolvem a sociedade, a universidade, a universidade possa servir como um espaço de aprofundamento, de empoderamento, porque também a própria de aprofundamento se torna mais da nossa permanência nos espaços de poder, uma permanência revolucionária, uma permanência de luta, e eu tenho certeza absoluta que a universidade tem muito mais a oferecer a quem está chegando agora para ela do que só a sala de aula, né? A gente, por exemplo, juntos dentro da universidade aí da USP, um coletivo muito forte, muito aguerrido. Urgente, tão necessário que a gente possa democratizar o acesso, que a gente possa fortalecer as políticas de permanência e conclusão desses alunos na vida e na jornada acadêmica, mas que também os alunos possam fazer do conhecimento uma arma poderosíssima e da presença dentro do campus universitário um espaço de revolução, um espaço de transformação, um espaço de construção e desconstrução e um alavanque para as lutas
sociais que nós estamos travando. Então, desejo uma linda jornada a todos os estudantes que chegam na universidade agora. A gente sabe o papel da educação para transformar o mundo e que vocês possam pegar estas responsabilidades para si e possam ser agentes transformadores e construtores da sociedade que nós queremos, que nós precisamos, que nós acreditamos e que nós defendemos. É isso. Certo. Eu queria agradecer muito a Érica por ter tirado esse tempinho para vir aqui falar com a gente, para estar discutindo um pouco aqui nessa calorada. E para a gente é uma honra ter uma potência como você aqui presente com a gente. E também eu gostaria de agora passar para a Elida Leda. Ela é vice-presidente da Uni. Então, pode falar. Pode falar. Opa. Boa noite a todos e todas. Sou Elida Lena, vice-presidente da Uni. Queria, antes de começar aqui minha fala, agradecer em nome da União Nacional dos Estudantes pelo convite. É sempre muito bom, né, recepcionar novas pessoas na universidade. Acho que isso é um fruto de tantos anos de luta, né, nós que estamos no movimento estudantil, mas de tantos, né, gerações de lutadores e lutadoras, né, que estiveram aí dos mais de 80 anos da história da Uni também lutando em defesa da educação no nosso país, né, dizer que sejam bem-vindas à universidade, mas trazer algumas reflexões que são importantes, né, para esse nosso caminho aí, né, de estudantes universitários, né, de pessoas que se dispõem, né, a transformar a realidade da educação e do Brasil, né? Porque quando a gente olha para a história do nosso país, né, a educação, os projetos de educação, a gente parte do pressuposto que eles são uma parte constitutiva e fundamental e inseparável de um projeto de nação, de um projeto de país, né? E sem educação, né, não existe Brasil soberano, desenvolvido, justo, né? Que caibam aí a diversidade da juventude brasileira, do povo brasileiro, né, e os seus caminhos e os seus rumos enquanto nação. E quando a gente olha, né, para essa história, para a história do Brasil, a gente vê que esses projetos de educação sempre estiveram em disputa, né, e isso tem a ver com a construção de força, né, de maioria na sociedade, porque pautar um projeto de educação progressista que olhe, né, para os desafios do Brasil enquanto nação, enquanto construção de uma nação, né? Isso é fruto de quando a gente também tem maioria na sociedade, né? Então, hoje, por exemplo, está em disputa, né, aí um debate sobre a educação, né, mais conservadora, né, enfim, os diversos ataques que nós estamos vendo, porque hoje isso, né, é expressão de uma determinada correlação de forças na sociedade, um determinado momento histórico, né? Eu estou falando isso porque, né, a gente que é jovem, enfim, está entrando na universidade, eu acho que é um exercício fundamental da gente olhar para a história, né, enquanto a educação como fruto de uma conquista de anos de muitas lutas, né? Porque se a gente entra na universidade hoje, né, se a gente vivenciou um processo de expansão, de democratização da educação no último período, que está sob ataques hoje, é porque muita luta foi construída, né, para que a gente tivesse esse direito, para que a classe trabalhadora no Brasil tivesse seu direito ao acesso à educação, né, garantido. Isso é fruto de esforço, de luta, é um direito conquistado, mas que é um direito também que pode nos ser retirado, né? Então, a luta em defesa dos direitos, em defesa dos direitos da nossa classe, da classe trabalhadora brasileira, ela é permanente, e a luta, né, por educação, por um projeto de educação a serviço da classe trabalhadora, ela é também muito, né, fundamental, né? E quando a gente, mais uma vez, olha para a história do Brasil, da sua formação social e econômica, né, que se desenvolveu, né, onde o capitalismo se desenvolve aí baseado, né, no racismo, no patriarcado, as nossas instituições, elas também carregam essas marcas profundas, né? Então, mesmo com esse último período, né, sendo marcado aí por uma expansão, né, por maior possibilidade da juventude, da classe trabalhadora acessar as universidades hoje ainda carregam essas marcas, né,
racistas, machistas, elitistas. Então, é fundamental essa luta por ampliação, por acesso, por permanência, né? A gente quer entrar na universidade, mas a gente quer também se formar, mas é também fundamental refletir sobre o papel da universidade, qual universidade que nós queremos, né? E essa é a tarefa do movimento estudantil, né? Transformar a universidade para transformar a realidade do nosso país, né? Nós estamos vivenciando nesse último período, né, no Brasil e no mundo, mudanças, né, que a gente tem falado de um novo ciclo histórico, né, que tem como data marco aí a crise, né, do capitalismo em 2008, que nos coloca também, né, enquanto país aí consequências e que também tem desdobramentos, obviamente, né, para a educação. E vocês sabem, né, enfim, a eleição de Bolsonaro, ela significa, né, nesse contexto aí de reorganização do capitalismo, né, do imperialismo no Brasil, nos países da América Latina, né, uma ofensiva neoliberal, a eleição de Bolsonaro significa esse avanço, né, esse contexto de derrotas hoje que os setores progressistas se encontram, né? E que, além de nós, né, estamos vivenciando esse processo desde 2015, mas com o governo Bolsonaro a gente está vendo uma radicalização, né, das políticas neoliberais, mas né, esvaziando esse conteúdo que tem a universidade, né, que estou concluindo, que é de transformar a realidade do país, e as pessoas sabem, né, enxergam na educação, né, uma oportunidade para isso. Então é preciso, né, Bolsonaro usa aquelas frases de efeito que a gente está cansado de ouvir, né, que falando mal das universidades, da educação, dos profissionais da educação, né, para descredibilizar, né, estas instituições que têm um papel importantíssimo para o nosso país diante do povo, né? Então cabe a nós, né, nesse período tão difícil aí de crise, né, sanitária, econômica e política também, né, enfim, de tantas mortes, num cenário tão duro e de tantos ataques, né, manter a esperança viva, né, é um elemento fundamental, porque diante desse desafio também de nos mantermos organizados coletivamente, inclusive para enfrentar esse período e nos colocar em uma outra condição, né, de lutas, né, para conseguir pautar o nosso projeto de educação, um projeto popular de educação, né, um projeto também para o Brasil. Então, a nossa saída, né, para esse momento, que a gente, inclusive, né, não pode se encontrar presencialmente, não pode fazer como fizemos nos tsunamis da educação, que foi ocupar, né, as ruas de todo o Brasil, né, para dizer que não vão, né, nos tirar esse direito, né, que é o acesso à universidade e ao ensino superior, que nos custou muitos anos de luta, né, mas que a gente tem que se reinventar e tem que se organizar, porque os ataques são muitos, então só de forma coletiva, né, que a gente vai conseguir enfrentar, né, e fazer essa tarefa mais imediata, né, que é de derrotar o bolsonarismo, porque ele representa um projeto de destruição, né, da possibilidade aí do avanço da educação, né, e de destruição do nosso país, então, da democracia, dos direitos. Então, essa deve ser uma tarefa, né, para o conjunto do movimento estudantil, derrotar o bolsonarismo isolado, desgastar e derrotar o bolsonarismo no nosso país, derrotar o neofascismo no nosso país, né, e construir aí lutas, convocar, né, disputar a consciência, né, as ideias com os estudantes para essa necessidade, né,
de forma organizada, apresentar, né, um projeto alternativo de educação para a gente avançarmos juntos aí na construção desse projeto de país que cabe, né, à classe trabalhadora brasileira. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas à Universidade Pública. Espero que, né, vocês atendam a esse chamado, a essa convocação do nosso tempo histórico, né, que é salvar a vida da classe trabalhadora, que é defender a educação, é lutar, né, por esse direito de seguir acessando a universidade, né, por parte da juventude trabalhadora e também transformá-la para que ela possa estar a serviço, né, da construção desse projeto alternativo de país. É isso, gente. Muito obrigada. Agradeço muito a sua fala, a fala da Hélida hoje, e principalmente pela sua luta. É bom para nós, mulheres jovens e negras, ter referência na luta que você tem feito, a Érica e tantas outras convidadas aqui hoje têm feito. E realmente é só na luta coletiva que a gente consegue realmente trazer as mudanças. E bem, viva a Uni, viva o movimento estudantil. E agora eu queria passar a palavra para a minha comandante, a Luna, que é educadora popular e coordenadora da rede de cursinhos populares Elza Soares. Oi, gente, boa noite a todos e todas. Muito obrigada, Deise, pelo convite. Eu queria saudar demais o DCE Livre da USP, Alexandre Vanucchi Leme, a gestão Nossa Voz, por a gente estar organizando essa calorada, né, e o ingresso de vocês, estudantes que estão chegando agora na universidade. Queria saudar, né, as mulheres maravilhosas que estão aqui nessa mesa, em especial a Erika Hilton, e também as minhas companheiras, né, de movimento estudantil, a Hélida, também saudar a Simone. É muito bom estar aqui encontrando vocês, mesmo num espaço virtual. E queria me apresentar um pouco. Eu me chamo Luna, eu sou formada em Ciências Sociais pela USP, então também já estive aí do lado de vocês. E hoje eu coordeno, né, a rede de cursinhos populares Elza Soares, que é uma iniciativa do Coletivo Disparada, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. E quando a gente criou, né, essa rede de cursinhos, a gente sabia que a gente tinha um desafio enorme, né? Um desafio de não só formar pessoas para entrar na universidade, né? A gente tinha um desafio de formar pessoas para a vida, né? De fazer um debate crítico, de conseguir entender que o papel desse sujeito que vai entrar na universidade é um papel de transformação, porque não basta a gente ocupar as universidades, a gente também precisa transformar as estruturas da universidade. E por isso que eu queria saudar vocês aqui, porque o momento histórico que a gente vive é um dos momentos mais difíceis. Eu acho que todo mundo aqui que está nessa mesa gostaria de estar falando outras coisas para vocês. Olha, a gente vai conquistar isso, a gente vai conquistar aquilo outro, mas, infelizmente, a gente está dentro de um governo que tem um projeto muito nítido, um projeto neoliberal, um projeto que assola, que ataca os trabalhadores, um projeto de extrema-direita, conservador, um projeto que tem aí tirado todos os nossos sonhos e as nossas oportunidades de pensar um Brasil melhor. E esse projeto, ele é encabeçado pelo governo Bolsonaro, que a gente não pode deixar de falar aqui, que é um governo genocida e que é inimigo da educação. O Bolsonaro, desde que começou a sua gestão, fez cortes nas universidades, fez corte nas verbas, na pesquisa, atacou os trabalhadores, não garantiu a vacina, não garantiu o auxílio emergencial. Ele tem colocado o Brasil de volta, né, para o mapa da fome. E, inclusive, tentando acabar com o Enem. É preciso que a gente fale disso, tentando acabar com o Enem, que é uma das maiores formas de ingresso nas universidades e que, de fato, democratizou. E aí eu queria também falar o quanto a gente teve uma luta aqui na Universidade de São Paulo para a aprovação das cotas, né? Essa luta foi feita pelo movimento negro da nossa universidade, pelo núcleo de consciência negra, por companheiros e companheiras que lutaram até o fim para que a USP tivesse a aprovação de cotas raciais e sociais. E a USP, gente, foi uma das últimas a aprovar essas cotas. Hoje, se a gente tem 50% das vagas sendo ocupada por cotistas, isso é fruto de uma luta. E é essa luta que a gente está chamando vocês para fazerem parte. Porque, gente, é tarefa da nossa geração fazer a resistência a esse governo Bolsonaro, fazer a resistência ao governo do Estado, à Prefeitura de São Paulo, mas, principalmente, fazer a resistência para a gente construir um Brasil muito diferente.
Se o DCE Livre da USP leva o nome de Alexandre Vanucchi Leme, que foi um estudante da geologia morto, assassinado pela ditadura militar, nós temos a tarefa de, enquanto jovens, enquanto estudantes, reconstruir essa história. Porque os que lutaram antes de nós deram a vida, deram o sangue, os que lutaram antes de nós lutaram para a gente ter um Brasil melhor. Então, nós temos essa tarefa hoje muito nítida, né, de lutar pelas vacinas, de lutar pela vida, de construir a luta dentro e fora dos muros da universidade, porque a universidade está sendo atacada e a gente não vai conseguir defender a universidade apenas dentro dela. A gente vai precisar estar nos bairros, estar nos cursinhos populares, estar fazendo movimento, mobilização, porque a gente sabe que esse governo Bolsonaro ele só vai ter um único fim, se for tomado pelo povo e se tiver muita mobilização, gente. Porque não adianta a gente pensar que só em 2022 a gente vai resolver as coisas. A gente só vai resolver as coisas quando a gente conseguir mobilizar a população, conseguir conscientizar e conseguir de forma ativa resistir ao que é esse governo Bolsonaro e construir as alternativas. Uma alternativa de país que tenha desenvolvimento sustentável, que respeite as mulheres, os negros e negras, respeite os LGBTs, os povos originários, quilombolas, e que tenha, principalmente, né, no seu objetivo, a redução e o combate, o fim das desigualdades sociais. Porque não é possível o Brasil ser um dos países mais ricos no mundo, ser uma das economias maiores no mundo, e a gente ter a pobreza que a gente tem. 13 milhões, gente, na extrema pobreza. As pessoas estão passando fome. É esse o Brasil que o Bolsonaro está entregando. Então, é nosso dever, é nossa tarefa fazer essa luta. E eu convido vocês para participarem do movimento estudantil, para se somarem ao DCE Livre da USP, para se somarem aos coletivos políticos, virem para o Disparada, quem sabe, para o Elza Soares, para a gente poder construir essa luta em conjunto. E aqui eu tenho certeza que a gente está com as melhores pessoas para fazer essa luta. Porque é a partir da esquerda, gente, é a partir deste projeto de país que a gente vai conseguir mudar as coisas. Porque o Paulo Freire falou uma coisa, gente, a educação, ela não muda o mundo. A educação muda as pessoas, e são as pessoas que mudam o mundo. Somos nós, aqui, estudantes, professores, funcionários, jovens que vão mudar a Universidade de São Paulo, mas que vão mudar São Paulo, vão mudar o mundo, vão mudar o país. Então, é isso, gente, boas-vindas, e que a gente faça essa luta em conjunto para a gente ter dias melhores. Obrigada, gente. Obrigada, Luna, pela sua presença e pela sua fala. Como sempre, maravilhosa. Você é uma inspiração não só para mim, mas para milhares de jovens que sonham com um Brasil diferente. Então, um orgulho de construir Disparada com você. E queria passar agora a palavra para a vereadora Paula Nunes, da bancada feminista do PSOL. Obrigada, Deise. Boa noite, pessoal. Boa noite, minhas companheiras e companheiros de mesa aqui. Boa noite para todo mundo que está aqui acompanhando o nosso debate pela sala do Zoom e também que está assistindo na live, né, que está sendo transmitida pelas redes do DCE. Como a Deise disse, eu sou a Paula Nunes, eu sou co-vereadora pelo mandato coletivo Bancada Feminista do PSOL, aqui na cidade de São Paulo, na Câmara Municipal, que é composta por 5 mulheres, o que a gente chama de 5 mulheres de todas as lutas, que estão topando essa trajetória, esse desafio de construir um mandato coletivo numa cidade que é a capital da desigualdade, né, que é uma cidade tão difícil de se construir, de se fazer política, mas ao mesmo tempo numa cidade que é palco de tantas resistências. Então, eu fico muito feliz e quero aqui dar as boas-vindas para vocês, para os ingressantes da Universidade de São Paulo, especialmente para os estudantes cotistas, especialmente para os estudantes do SISU, e que, inclusive, estão fazendo essa calorada, estão fazendo essa recepção num momento um pouco posterior, né, à calorada, porque a gente sabe, então, que, mais uma vez, esses atrasos todos têm a ver com o quanto a USP faz questão de demonstrar esse seu caráter elitista, o seu caráter excludente, e, ao mesmo tempo, a importância que é que a gente faça uma recepção o mais calorosa possível dentro do formato online, organizada pelos estudantes, pelo DCE, inclusive parabenizar pela iniciativa, porque quero que vocês se sintam acolhidos e bem recebidos por nós que estamos aqui falando hoje, mas também pelos estudantes todos dessa universidade, pelo movimento estudantil, pelos centros acadêmicos e também pelo DCE. Eu acho muito simbólico que essa recepção seja feita no Dia do Livro,
A gente sabe que está vivendo agora um momento em que está sendo debatido um projeto que visa a taxação dos livros, e isso é mais um demonstrativo da rejeição que o governo federal tem pela educação, né? O quanto esse governo genocida despreza completamente tudo que envolve a nossa vida, o nosso direito ao futuro, inclusive a educação. E o quanto isso também é parte de um desmonte da educação e dos grandes projetos da educação que foram defendidos, que foram travados em luta pelo movimento estudantil, né? A gente viu nos últimos anos uma grande democratização do acesso ao ensino superior, que não veio de graça, que veio com muita luta do movimento estudantil, que veio com muita luta do movimento negro. A gente sabe, inclusive, na USP, que a conquista das cotas raciais foi uma conquista travada historicamente pelo movimento negro e também pelo movimento estudantil, e que, para nós, essa é uma luta em defesa do futuro da juventude negra. A gente fala muito que a gente quer ver a juventude negra viva, mas, ao mesmo tempo, a gente quer ver a juventude negra viva e com direito ao futuro, um direito ao futuro que não passe só que não passe em nada por estar embaixo da terra, que não passe por ser assassinado, que não passe por ser encarcerado, mas que passe sim por pensar como a gente pode ser agente de uma política e de uma vida, numa perspectiva transformadora. Infelizmente, inclusive, a USP chegou muito tarde nesse processo de conquista das cotas raciais. Eu sou cria desse movimento, né? Fiz parte da Frente Pró Cotas nas universidades estaduais paulistas lá em 2014, mas sei o quanto essa luta está sendo construída há muito tempo e o quanto ela veio, inclusive, depois da conquista das cotas raciais nas universidades federais. No entanto, eu acho que a grande importância que a gente está nesse momento é de entender que a conquista das cotas raciais, ela não está dada, ela não deixa de estar ameaçada, e que, por outro lado, nós precisamos avançar nessa luta. A gente precisa entender que entrar na universidade é sim importante, mas não basta entrar. Como diz o nome dessa mesa, é preciso também permanecer na universidade. Os estudantes têm vidas muito desiguais. Eu disse aqui que a São Paulo é a capital da desigualdade, mas digo mais, né? O nível de desigualdade social, racial que existe no Brasil, os impactos, inclusive, que a pandemia trouxe para esse momento, sabendo que muitos de vocês que estão entrando aqui na universidade fizeram o Enem, prestaram o Enem num contexto de pandemia, num contexto de muitas desigualdades, de acesso à educação também, com as escolas fechadas, e que agora, na universidade, provavelmente vão viver algo muito semelhante, que é viver o ensino online, né, quando, diante da elitização da universidade, muitas pessoas têm acesso à internet, muitas pessoas têm acesso a computadores de última geração, enquanto muitos outros estudantes precisam acessar os estudos, o EAD, o ensino à distância, por meio de celulares ou de internet completamente precária, né? Então, a gente sabe que não é igual a possibilidade de acesso ao ensino superior. Por isso, então, que era tão importante, é tão importante a luta pela democratização do acesso, a luta pelas cotas raciais, a luta pelos programas como o ProUni e também como o FIES. Mas a permanência estudantil, ela também precisa ser uma das principais lutas do movimento estudantil. E também na Universidade de São Paulo. A USP precisa mudar toda a sua estrutura para estar minimamente pronta para receber essa juventude preta, essa juventude periférica que entra por meio das cotas, que entra por meio do SISU. É importante demais que a USP forneça mais bolsas de permanência e com valores maiores. Eu sei, me digam se eu estiver errada, que o auxílio moradia na USP, por exemplo, é de só R$400 há muitos anos, sem reajuste. Eu sei que existe uma luta gigantesca dos estudantes do CRUSP por melhores condições de moradia, né, dentro da universidade, muitas estudantes mães que vivem no CRUSP em condições muito precárias, inclusive sanitárias, inclusive durante a pandemia, mas também é preciso garantir auxílio livro, auxílio refeição, auxílio transporte, condições reais para que os estudantes que entram por meio das cotas possam acessar a universidade em pé de igualdade com os outros estudantes, né, ou minimamente diminuir essas desigualdades. Também é preciso investir muito, e a universidade precisa investir em bolsas de estágio e de pesquisa, para que a pesquisa
ela seja uma realidade não só de estudantes que têm dinheiro e que podem não ter trabalhos formais e regulares, mas que a pesquisa seja, sim, uma possibilidade de todos os estudantes que ingressam na universidade. Nesse momento de pandemia, também, a gente precisa lutar muito pela disponibilização de internet de qualidade e de dispositivos para todos os estudantes, para que eles possam acessar as aulas online, como eu disse. Na Câmara Municipal, a gente está numa batalha muito grande para que isso seja implementado no nível do ensino municipal. A gente sabe que o prefeito Bruno Covas disse que ia destinar tablets para uma faixa etária, não para todo o ensino municipal, mas que, por outro lado, esses tablets não só chegaram para todos os estudantes que teriam direito, mas também, e essa é uma batalha que a gente está travando, né, a chegada dos tablets, a gente entrou com uma ação contra a prefeitura e está esperando ansiosamente a decisão liminar para que a prefeitura, para que o judiciário obrigue a prefeitura a entregar todos os tablets para os estudantes, mas a gente também apresentou um projeto de lei para que esses tablets sejam entregues com internet, inclusive para o ensino infantil. Então, acho que essa também é uma batalha da universidade. Como é que a USP pode garantir o acesso ao ensino remoto pelos estudantes que entram nesse momento? E aí eu acho que o movimento estudantil tem um papel que é fundamental. Em 2019, o movimento estudantil no país inteiro foi protagonista de mobilizações muito grandes, como foi, né, o 15 de março, o 15M, em defesa da permanência, em defesa das bolsas de pesquisa, que estiveram no centro da pauta dessas mobilizações. A gente colocou milhões de pessoas nas ruas, Brasil afora, mostrando que o movimento estudantil e a juventude precisam ser vanguarda da oposição ao governo neofascista, ao governo genocida do Bolsonaro, à sua política anti-ciência, à sua política anti-educação. Só que a luta da juventude nas universidades, a luta especialmente da juventude negra nas universidades, não pode, de forma alguma, estar separada da luta da juventude que vive nas comunidades, da juventude que vive nas periferias, da luta contra a violência policial, da luta por moradia, da luta por serviços públicos. Eu quero falar aqui, especialmente, de uma mobilização que está acontecendo muito perto fisicamente do campus da USP, que é uma luta que é travada já há décadas por moradia na comunidade da São Remo, que já tem 70 anos de existência, mas que nesse momento, no momento de pandemia, de fim do auxílio emergencial e com isso de aumento também da pobreza, de pessoas tendo que fazer escolhas muito difíceis, que é colocar comida na mesa ou pagar suas contas, essas pessoas não conseguem acessar, não conseguem pagar aluguel, e ocuparam um terreno que ficou conhecido como Ocupação Buracanã, do lado aí da USP, num terreno que é da USP, que fica entre o HU e a UBS da São Remo, um terreno da USP que está ocupado por 460 famílias desde o final de janeiro, que está sob ameaça de reintegração de posse, mas que especialmente está lutando pela garantia de moradia digna e de qualidade para as pessoas que lá vivem. A gente está acompanhando tanto a bancada feminista, né, o meu mandato, mas também o Afronte, movimento de juventude que eu faço parte, muito de perto as mobilizações que estão sendo desenvolvidas lá no Buracanã, inclusive com campanhas de solidariedade que eu acho que são fundamentais nesse momento, porque é um povo que não come, é um povo que não tem como se organizar, né? Ninguém vai se organizar de barriga vazia, então nós que temos mais condições, temos que organizar como movimentos sociais campanhas de solidariedade para garantir que essas pessoas tenham acesso à alimentação. Então é muito importante dizer que a gente vê a desigualdade muito de perto quando dá na Universidade de São Paulo. É só olhar para São Remo e é só olhar agora para a Ocupação Buracanã e ver que do lado da maior universidade da América Latina, centenas de famílias precisam viver em barracos ignorados pelo Estado, que só chegam lá com a violência. A forma que o Estado se apresenta para essa comunidade é na violência. Há mais de 24 horas, essa comunidade agora vai quase dar 48 horas, então amanhã, 6 da manhã, completa 48 horas que a polícia está no território da São Remo, fazendo uma operação policial que diz que é uma operação policial contra o tráfico de drogas, mas que já prendeu pessoas da ocupação, que destruiu barracos da ocupação, e essas pessoas estão lá, ignoradas pelo Estado, que só mostra sua faceta da violência, e que, por outro lado, vivem a incerteza de se vão ser despejados ou não a pedido da Universidade de São Paulo. Então, eu acho que é muito importante que a gente entenda a necessidade de combinar as lutas por permanência estudantil e por acesso à universidade, que são travadas dentro da universidade, e que essas lutas precisam ser combinadas com as lutas travadas fora da universidade,
para que essa juventude periférica, essa juventude negra, tenha acesso não tenha a possibilidade de acessar a universidade, mas tenha o básico, que é o direito à vida, o direito à moradia, o direito à saúde, o direito à educação. Então, eu acho que quero deixar aqui como recado final, dizer para que vocês que estão agora entrando na universidade conheçam o movimento estudantil. Entendam a importância de se organizar politicamente dentro da universidade, sim, por pautas da universidade, mas também pelas pautas de mobilização de fora da universidade, fora dos muros da universidade, ainda que tão pertinho dela, como é o caso da São Remo e de várias outras comunidades que estão na região da Zona Oeste, né? Nós que viemos de espaços, de lugares que sistematicamente negam acessos ao direito, dizem que a gente não deve ser parte da universidade, como a Erika Hilton disse, corpos estranhos à universidade, nós também temos a responsabilidade de produzir conhecimento dentro dela e de voltar para as nossas comunidades, para os lugares de onde a gente veio, e também aquela célebre frase, né? Vou ensinar a ler para ensinar meus camaradas. Eu acho que é parte do que a gente tem que levar para a nossa vida. Entender que só faz sentido a gente estar num espaço como esse, se a gente também se organiza para atuar fora dele, né? Então, sejam mais uma vez bem-vindos, parabéns pela conquista, que eu sei que não foi fácil, e conheçam o movimento estudantil, conheçam as formas de organização dentro e fora da universidade, e com certeza os anos mais duros, mas ao mesmo tempo mais importantes da vida de vocês vão passar agora daqui para frente. Obrigada, gente. Obrigada, Paula, pela sua contribuição, foi incrível, e é muito bom contar com a sua presença nesse evento hoje, e acho que realmente é pelo movimento estudantil que muitas pessoas começam a ter contato na luta por mudanças e realmente engajar nisso. E bem, agora eu gostaria de passar a fala para a Simone. Ela é jornalista formada pelo ProUni e é militante no Movimento Negro Unificado. Salve, salve, Deise, todas e todos. Eu queria agradecer o convite do DCE Livre da USP no seu nome. Queria dizer que é uma alegria muito grande estar aqui hoje, essa noite, trocando uma ideia com calouros, com pessoas que acabaram de entrar na universidade. E como a gente está num momento muito crítico, né, no epicentro da pandemia do coronavírus, eu não deixaria de me solidarizar com cada uma e cada um de vocês que está enfrentando esse momento tão duro, né? E que junto a esse momento tão duro conseguiram vencer a barreira que são os vestibulares. A gente sabe o quanto a gente sonha no mundo em que a USP tenha vagas o suficiente para cada estudante que queira estudar. Então, eu queria me solidarizar com você que, por acaso, possa ter perdido alguém querido, que possa ter sofrido com a perda de alguém pela pandemia do coronavírus, e também comemorar com você a sua entrada na universidade, que é algo que, nesse ano, né, é uma conquista que dá um pouco mais de brilho nos nossos dias, que são dias tão difíceis, dias pandêmicos, dias em que a gente está se questionando para onde vai o mundo, qual que é o nosso papel no mundo, o que a universidade vai fazer para o mundo para mudar essa situação que a gente está. Então, eu acho que essa novidade na vida de vocês, eu espero que possa ser um sopro de esperança, e eu realmente acredito que a diferença ao longo desses anos possa, assim, trazer uma sociedade diferente para nós. Então, eu aproveito para me apresentar de novo. Eu tenho 28 anos, eu já passei por esse processo, esse frio na barriga que vocês, eu acho que ele é um frio na barriga delicioso, que nos traz novas aventuras, né? E assim como muitos de vocês, eu entrei na universidade através de políticas afirmativas, né? Como a Deise falou, eu fui prounista na PUC São Paulo, eu entrei na PUC São Paulo em 2012, e em 2012 nós não tínhamos cotas raciais nem nas universidades federais e nem na Universidade de São Paulo, mas nós tínhamos cotas no ProUni. E as cotas no ProUni, dentro da PUC São Paulo naquele momento, me faz me sentir muito parecida com vocês no dia de hoje. Eu também entrei numa calorada depois, né? Quando eu entrei na universidade, na PUC São Paulo, o vestibular, ele era desconexo, né? Tinha o vestibular da universidade e tinha o vestibular do ProUni. E a minha calorada aconteceu depois também. E ela foi organizada por estudantes que eram sensíveis à entrada do que significava a nossa chegada depois. A nossa chegada semanas depois, em que os professores já estavam dando matérias difíceis, uma semana depois de estudantes que não estavam acostumados com aquele ritmo estudantil, uma semana depois uma universidade branca, elitista, com pouquíssimos negros. Então, eu queria saudar a disposição
de vocês hoje estarem reunidos nessa calorada e dizer o quanto ela é importante, o quanto o acolhimento é fundamental nessa entrada, nesse espaço estranho, nesse espaço onde a gente não é tão comum o quanto nós deveríamos ser, né? Então, queria começar falando isso, começar dizendo que eu sonho muito, junto com vocês, que esse momento da pandemia, do ensino remoto, ele possa passar o mais breve possível e que vocês possam estar na sonhada universidade que vocês queriam, entrando na cidade universitária, entrando nos campos em que vocês estão, frequentando a USP, né, vivendo a universidade, vivendo o espaço físico da universidade, as salas de aula, extra sala de aula, os espaços físicos do centro acadêmico, do DCE, porque eu sei que esse é um grande sonho, e um sonho que hoje está limitado por conta da pandemia do coronavírus, mas que ele possa acontecer no momento em que a gente possa, de fato, voltar à sala de aula seguros, vacinados e com a pandemia controlada. E que esse momento nos sirva de algumas reflexões, né? Que ele possa nos servir de reflexões para que a gente entenda que esses problemas não são individuais nossos, da nossa capacidade de aprendizagem, da nossa integração na universidade, mas a gente entenda qual é o mundo à nossa volta, né? E eu queria dizer para vocês que o Movimento Negro Unificado, que é um dos movimentos que eu faço parte, ele foi fundado, inclusive, por estudantes da Universidade de São Paulo. Quando o MNU nasceu, há 43 anos atrás, nas escadarias do Teatro Municipal, contra a ditadura militar, ele nasceu porque existiam alguns fatos na sociedade, na ditadura, que incomodavam jovens negros a resistirem naquele momento. Jovens negros que entraram, por exemplo, na USP no momento que não tinha cotas raciais. Eles estavam incomodados, por exemplo, com assassinatos de trabalhadores, eles estavam muito indignados com a repressão que jovens sofriam no Clube da São Remo, no Clube da Regata Tietê, né? Então, eles se reuniram para combater a ditadura militar naquele período e para dizer que eles queriam uma democracia e uma igualdade racial. E aqueles jovens sonhavam que todos os espaços da sociedade fossem ocupados por pessoas negras, por pessoas periféricas, e que o Robson da Luz, por exemplo, que foi assassinado na Lapa, que era um trabalhador, ele pudesse ter uma outra perspectiva de vida, né? E toda vez que eu paro para pensar nisso, naquela motivação daqueles jovens negros, alguns deles estudantes de engenharia na USP, outros que não eram de universidade, eu paro para pensar quantos motivos eles tinham semelhantes aos nossos hoje, né? E eu fico olhando para trás e pensando o quanto a ação daqueles jovens que lutaram contra a ditadura, redemocratizaram o Brasil, lutaram por educação pública, construíram o Plano Nacional de Educação, depois lutaram por cotas raciais, ele está presente em cada um de nós, está presente em mim, que me formei na universidade, está presente em você que hoje entrou na Universidade de São Paulo, fruto de 4 anos depois da aprovação das cotas raciais, com um avanço progressivo a cada ano, que nos fez chegar hoje, neste ano, a 50%, né? E que a gente sabe que a gente quer muito mais ainda, né? E aí a gente para pensar o quanto esse processo, ele é um processo de luta. Então, mais do que tudo, nesse seu dia hoje de calorada, eu queria dizer que por mais que as coisas pareçam difíceis, a gente tem que entender que da mesma forma que a universidade era diferente antes da nossa chegada e que ela é nova com a nossa chegada, ela pode ser ainda diferente, ainda mais depois que vocês passarem por ela. Então, eu acho que um dos principais lemas que me fizeram permanecer na sala de aula de uma universidade tão elitista e conseguir me formar na PUC São Paulo, sendo praunista, entrado depois na universidade, sendo de uma periferia como Pirituba, foi a compreensão de que a permanência é uma luta e que a gente pode não só entrar na universidade, mas transformar ela a partir desses exemplos maravilhosos que a gente tem, como aqueles que lutaram pelas cotas raciais na Universidade de São Paulo, lutaram para que a USP se abrisse, por exemplo, para processos como o SISU, que ajudam a democratizar a USP, né? Uma universidade que tinha cota lá atrás, na sua fundação, para filhos de portugueses, migrantes, colonizadores, né, que demorou muitos anos para ter cotas para os filhos da classe trabalhadora. Então, eu tenho certeza que vocês entendem isso tanto quanto eu. E eu queria dizer ainda que uma das formas que me ajudou a permanecer na universidade era entender toda essa história, tentar entender a história de negros que vieram antes de mim, periféricos que ocuparam esse espaço antes de mim,
e que se organizaram coletivamente para permanecer. Então, eu, por exemplo, jantava no bandejão da PUC de bonde, eu ia com uma série de outros jovens negros jantar de bonde na PUC, eu era do centro acadêmico, eu era do coletivo de bolsistas, né? E essa forma de conseguir refletir a nossa estadia, a nossa potência, a nossa passagem pela universidade e pensar o que a gente deixa para os próximos é um mecanismo, de fato, que nos faz driblar todas as adversidades, né? E, então, eu queria fazer um convite a vocês a vivenciar os espaços coletivos, a olharem ao lado, enxergarem seus semelhantes, entenderem também o quanto o curso de vocês pode servir para a gente responder perguntas desse momento da sociedade, um momento da sociedade onde a gente vive uma pandemia, como é a pandemia do coronavírus, que nos faz pensar, será que essa era a única solução para a humanidade diante de uma pandemia como essa? A gente sabe que o coronavírus é algo que muta enquanto vírus entre os animais, entre a ciência, é possível responder de várias formas, mas será que a gente poderia enfrentar desta única forma que nós estamos enfrentando? Será que a solução era perder milhões de vidas no planeta Terra? E eu acredito muito, entre várias formas de pensar, que sim, eram possíveis outros caminhos. Eram possíveis outros caminhos se a ciência tivesse sido colocada inteira à disposição à humanidade. Se todo o dinheiro que a humanidade acumulou nas várias profissões que existem na humanidade, eles fossem direcionados para que a população pudesse ficar em casa, enquanto perdurasse a descoberta da vacina. Mas no sistema capitalista que a gente vive, na forma com que estão organizadas as profissões, os trabalhos, as empresas, a ciência, o conhecimento da humanidade, não foi possível priorizar a vida. Porque o sistema que a gente vive já nasceu desumanizando corpos, né? Nasceu escravizando seres humanos, escravizando negros, indígenas, inclusive aqui em solo brasileiro, que hoje é o epicentro da pandemia do coronavírus. Então, eu queria dizer para vocês, lembrando muito de um trecho da música da Bia Ferreira, e que eu espero que vocês vão me entender com certeza, lembrando como o Brasil nasceu e como a pandemia do coronavírus está hoje em consequência da forma com que esse mundo se estrutura, que as cotas não são esmolas. As cotas não são esmolas porque nós viemos de nações escravizadas e culturas assassinadas, e é a voz que ecoa ao tambor que chega junto. Então eu digo, vem cá, você também pode lutar e aprender a respeitar, porque o povo negro veio revolucionar. Então, cotas não são esmolas. E não são esmolas porque quando eu estava lá atrás na PUC com outros estudantes negros, eu conheci, por exemplo, o Núcleo de Consciência Negra da USP, que existia na Universidade de São Paulo antes de existir cotas raciais. E esse Núcleo de Consciência Negra da USP existia para tentar burlar o sistema do vestibular da Universidade de São Paulo, para tentar formar estudantes para passarem pelo vestibular. Mas, ao mesmo tempo, esse vestibular ele é uma peneira tão grande que era necessário, além de munir de conhecimento esses estudantes, lutar para que houvesse cotas, medidas efetivas para balizar a desigualdade que a gente vive desde o ensino básico, desde que a gente não recebe o tablet, como a Paulinha falou, para ter acesso ao ensino no nível básico da escola. Então, esse núcleo de consciência negra, ele inclusive era solidário com jovens negros que estudavam em outras universidades. E a gente, entre vários movimentos negros, aqueles com pessoas que nunca tinham entrado na USP para estudar, mas muitas vezes para limpar o chão ou para passar por alguma atividade, nos juntamos em atos que aconteceram até a Universidade de Medicina, nos juntamos em atos que perguntavam por que a USP não tinha cotas na Avenida Paulista, nós nos juntamos em manifestações por anos e anos, construímos comitês, atividades, festival, a USP vai ficar preta, até que foi possível que esse som ecoasse em medidas efetivas que possibilitam a entrada de mais corpos negros nessa universidade. Então, sem dúvida alguma, olhando a história daqueles que, inclusive, sequer chegaram a estudar na Universidade de São Paulo, mas que sonhavam com a possibilidade que seus semelhantes pudessem estudar, eu tenho certeza que vocês podem não só entrar na USP,
permanecer, mas como a passagem de vocês vai fazer com que a gente evolua anos-luz e que todo o conhecimento que vocês vão construir a partir da sua experiência dentro dessa universidade não vai mudar só a vida de vocês, não só a vida da família de vocês, mas vai mudar a Universidade de São Paulo para que ela seja uma universidade pública de verdade, porque o que está em disputa é se essa universidade é pública. Essa universidade será pública quando ela servir ao povo, quando a comunidade da São Remo puder entrar sem pedir licença. Então, eu queria dizer para vocês que a gente tem que seguir nesse norte, da gente entender que nós podemos, que nós vamos junto construir esse processo de educação, que nós vamos junto ocupar essa universidade e que, para mim, é um imenso prazer dividir esse sonho com vocês agora. Então, queria agradecer a Deise e a todas e todos e dizer que para a gente pensar sobre esse processo, para a gente entender nossa caminhada, é muito importante entender a história da universidade. Então é por isso que o coletivo Rua Juventude Anticapitalista, que eu ajudei a fundar, inclusive, enquanto eu era estudante da PUC São Paulo, enquanto eu era diretora de assistência estudantil da UNE, vai fazer um curso na USP chamado USP Racismo, Entender para Transformar, e que na próxima terça-feira, 27, às 5h30, nós vamos receber a Jupiara Castro, que é fundadora do núcleo que eu falei para vocês, e o Lucas Batal, que é historiador e coordenador de educação do MNU Nacional, vai falar sobre a fundação da USP e o projeto da elite escravista, porque entender sobre esse processo é muito importante para nos munir de muitos aprendizados coletivos para seguir e entender que esses problemas não são só nossos, são coletivos e que coletivamente nós vamos responder e resolvê-los. É nóis, gente. Valeu. Um beijo. Fiquem bem. Nossa, muito obrigada pela fala. É nóis, estamos juntos. Realmente, fala incrível. E eu também espero que em breve a gente esteja aproveitando a universidade presencialmente. E, com certeza, você é um grande exemplo de luta. E nós temos mais 2 falas. E agora eu vou passar a fala para o Gabriel, que é diretor da Universidades Públicas da União Estadual dos Estudantes de São Paulo. Muito obrigada pela fala, hein? Oi. Boa noite, gente. Antes de mais nada, queria agradecer aí o convite, parabenizar o DCE pela organização do evento, agradecer a todas as companheiras da mesa aí que fizeram falas incríveis, e dar as boas-vindas para todo mundo que está entrando agora na universidade, que superou essa barreira que é o vestibular. Espero aí que tenham um ano de muita evolução, assim, e que vê a universidade, né, da forma como ela é, em toda a sua complexidade. E eu vou falar um pouco sobre isso, assim, né, que eu acho muito triste que a gente não fazer essa mesa onde a gente tem que enfrentar o ensino remoto e a universidade remota. E essa situação ela tem tudo a ver hoje com o tema da mesa, né? Essa questão, a gente está falando em entrar e permanecer na universidade, o ensino remoto ele é um divisor de águas. Primeiro porque, por conta disso, muitos estudantes, né, desde o ano passado e esse ano, muitos deles vão demorar para conhecer a universidade, conhecer o movimento estudantil, as assembleias, os centros acadêmicos, demorar para entender o que é isso mesmo, né? E demorar principalmente para entrar em contato com as principais vitórias que o movimento estudantil, que o movimento negro, que o movimento feminista na universidade já tiveram, né? Como, por exemplo, a moradia estudantil, como o bandejão, tudo isso é fruto de vitórias. E o segundo ponto sobre o ensino remoto é que, além dele ser uma grande precarização do ensino, que a gente, enfim, está tendo que enfrentar ele agora, ele é uma verdadeira máquina de expulsar a gente da universidade, né? E das pessoas que têm as condições mais difíceis de vida, que trabalham, que não têm acesso pleno ao computador, à internet, que enfrentam aí as tarefas domésticas e têm dificuldade para acompanhar
uma educação como essa, né? Um ensino como esse. Então, é fundamental que a gente construa lutas, construa campanhas que garantam a permanência das pessoas nesse momento que é muito difícil. Mas que também a gente consiga construir lutas para que a gente volte ao ensino presencial quando ele for possível, né? Tem muita gente interessada em manter esse modelo de universidade, porque ele é mais barato, né? Então, tem gente que lucra com isso. Os oligopólios de educação privada é quem está adorando isso, né? Aumentando o número de matrículas, sem gastar muito dinheiro, inclusive fraudando um monte de coisa, fraudando o contrato com o professor. E os governos, no caso das universidades públicas, estão todos eles, em maior ou menor grau, comprometidos com a sustentabilidade financeira, essas palavras bonitas que significam gastar menos dinheiro com o povo, eles estão muito interessados em também poder cumprir com essa sustentabilidade financeira e não investir mais na educação. O que a gente vê na USP, por exemplo, hoje, quer dizer, hoje não, né? Mas há um tempo atrás, o que a gente via eram salas de aula lotadas porque faltava professor, porque a USP não abre contrato para professor há um baita de um tempo, né? E a gente precisa já se preparar para poder retornar para a aula presencial e entrar em contato com a universidade. A gente sabe que os retrocessos eles estão acontecendo a todo momento. Se a gente não se antecipar, a gente vai tomar esse retrocesso na nossa cabeça. Até vi um meme outro dia que acho que cabe para falar sobre isso, que é que a gente está vivendo um momento que hoje a gente está melhor do que amanhã, porque está cada dia pior, né? Então é importante esse tipo de preparação. E quem é o principal responsável por isso, né? Quem é o principal responsável por a gente ainda estar nesse momento de pandemia e a gente enfrentando esse ensino remoto? É claro que é o Bolsonaro, né? É claro que a sua política negacionista ela é totalmente responsável por isso que a gente está enfrentando. Mas não é sozinho, né? Ele não está lá sozinho. Ele chegou lá através de um apoio de uma elite econômica que se beneficia e apoia todas as medidas do governo em diferentes escalas, né? Com as privatizações, com as reformas estruturais, por mais democrático que seja esse setor, né? Ele também está apoiando. E o que a gente está vivendo hoje, esse genocídio que a gente tanto fala, muitas vezes fica confuso por que é um genocídio, né? Mas porque é fruto desse projeto do neoliberalismo, de redução de investimento e de precarização da vida em todas as escalas. Então, todos que encampam esse projeto, seja o Bolsonaro, seja o Paulo Guedes, seja toda a burguesia brasileira, todos eles estão comprometidos com esse banho de sangue que a gente está vendo no nosso país. Se for dar o exemplo do nosso governador, por exemplo, Dória, ele se coloca como um grande opositor ao Bolsonaro, em defesa da ciência, do Butantan e não sei o que mais. Só que ele é o mesmo cara que está buscando agora, por exemplo, o retorno às aulas presenciais no estado de São Paulo, no momento mais difícil da pandemia, enfraquecendo o lockdown para agradar os seus parceiros empresários, né? Os grandes empresários que também perdem um pouco aí com o lockdown. Mas, bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque para a gente retomar as vitórias que possibilitaram, por exemplo, as cotas, ou para retomar outras vitórias históricas, ou questões pontuais, como, por exemplo, conseguir mais internet no cru, vacina nacional, como está sendo feito em Cuba, por exemplo. Isso precisa ser feito através de uma luta que freie todo o retrocesso que a gente está enfrentando, né? E que ele não está localizado exclusivamente no Bolsonaro. É claro, ele tem que cair, mas para dar um espaço a um projeto político que represente os interesses populares e não os interesses do capital. E isso, é claro, não vai se resolver com uma eleição. Da mesma forma que isso não se resolve se a gente não fizer nada. Não vai cair de maduro esse sistema, não vai cair de maduro esse governo. É preciso que a gente atue desde já, seja apoiando a ocupação do Buracanã, né? Seja construindo comitês de solidariedade, seja lutando
pela volta do ensino presencial, enfim, construir lutas que apresentem que do modo como está hoje não é mais possível, né? E é muito difícil a gente conseguir essas vitórias. A burguesia conseguiu não só implementar um golpe que derrubou a presidenta eleita, como, através de uma eleição totalmente fraudulenta, como foi comprovado, que todo mundo já sabia, colocou um cara no poder, né? Então, eles têm a força para mexer no jogo como se fosse um jogo de tabuleiro. A gente precisa ter essa força também. Na universidade, eu acho que o que todas as falas aqui fazem é um convite para a luta. As universidades são um espaço muito rico de formulação política, de luta, de organização, e o convite que eu faço, e que acho que todo mundo está fazendo, é: ingressem nessa luta. Essa luta não é por, enfim, simplesmente a gente conseguir terminar o curso, o que é fundamental, o que é necessário, mas é pelo futuro da humanidade. A humanidade está em jogo, e se a gente deixar ela simplesmente passar, a gente também vai ser levado pela conjuntura. Um abraço, bem-vindos e bem-vindas, e um bom ano para vocês aí. E só para fechar, fazer o convite aí, eu sou diretor da UE, né, pelo Movimento por uma Universidade Popular. Meus camaradas aí constroem a página do MUP-USP, eu vou deixar o link aí para vocês conhecerem também esse movimento que luta não só por uma universidade popular feita pela e para a classe trabalhadora, mas também por uma sociedade feita pelos e para os trabalhadores. Obrigada, camarada, pela fala. É fundamental estar lembrando da forma como o EAD ele dificulta a permanência dos estudantes da universidade. E eu também gostaria de comentar que, infelizmente, a professora Sônia Krupa ela não vai poder estar presente hoje, então vamos passar para a última fala, que é da Dani Oliveira. Ela é estudante das artes cênicas aqui na USP, na ECA, e está aqui representando as moradias estudantis. Olá a todos e todas e todes, eu sou a Dani Oliveira, e como fui apresentada, sou estudante de artes cênicas do terceiro ano, ajudo a construir o movimento Correnteza, né, que é o movimento estudantil que atua aí na USP, e construo, através, né, do movimento Correnteza, a gestão do centro acadêmico da Escola de Comunicação e Arte, né, o Lupe Coutrin. Enfim, fui convidada aí para poder falar um pouco sobre a questão da permanência estudantil, pensando aí principalmente na moradia dos estudantes da USP, né? Hoje também sou um estudante ingressante através das cotas e moro na periferia de São Paulo, e a necessidade de se ter uma moradia onde está é muito grande, né? Isso, na verdade, é uma demanda que vem crescendo cada vez mais dentro da Universidade de São Paulo, não só no campus do Butantã, né? Com o aprovamento das cotas, né? Através de muita luta, acho aí que os companheiros que me antecederam apresentaram, né? O histórico de luta do movimento negro dentro e fora da USP, do movimento estudantil dentro e fora da USP, da sociedade de modo geral, né? Porque quando a gente vai pesquisar aí esse processo de implementação das cotas dentro da Universidade de São Paulo, a gente vê que, na verdade, foi uma luta aí construída por muitos e muitas, né? Então, cada vez mais se há uma demanda por moradia estudantil. Então, ela é uma política essencial para a permanência dos nossos estudantes. A questão é que uma boa moradia estudantil, ela precisa se ter um espaço para que se cozinhe, né, onde você possa se alimentar, seja um espaço seguro para si, para os seus colegas e até mesmo para os seus filhos, né, para aqueles e aquelas que são mães e pais. Também um lugar onde você possa fazer sua higienização, né, das suas roupas, das suas coisas, né? E hoje, quando a gente para analisar a situação que se encontra a moradia estudantil da USP, ela deixa muito a desejar nesses critérios, o que faz com que cada vez mais os estudantes tenham que fazer escolhas difíceis em permanecer dentro da Universidade de São Paulo, né? Mas eu acho que é importante também a gente analisar, então, o cenário nacional, né? Porque eu acho que muito que diz respeito ao que a USP enfrenta ou vem enfrentando mais duramente, cada vez mais
é muito tendo em vista o cenário nacional, né? Muito foi colocado sobre o governo nacional do Bolsonaro, né? Presidente aí genocida, fascista, militar, que tem como melhores amigos os milicianos, né, do país, assim que ele atua na ilegalidade, né, fechando acordos com aqueles que vivem nas escondidas e nas espreitas da sociedade para cumprir o que ele bem deseja, o bem quer, e legalmente vai aí passando uma série de retrocessos por cima da educação pública brasileira, né? E isso afeta diretamente a gente em vários campos. Um deles é a própria pesquisa. Estamos no meio de uma pandemia, onde vira e mexe a gente liga a televisão, né? Ao mesmo tempo que sentimos muito orgulho de ver aí o trabalho que o Instituto Butantan tem feito, que muitos colegas nossos têm se dedicado, se exposto, para poder aí construir uma ciência, construir aí uma resposta à situação que vem se agravando cada vez no nosso país. A gente vê um governo e um sistema, né, que o Bolsonaro também é reflexo desse sistema capitalista, né, que coloca o interesse aí do dinheiro, dos banqueiros, dos empresários acima da vida do nosso povo. Então, mesmo falando aí em vários momentos sobre o Instituto Butantan, existe esse entrave, né, federal, que não faz nem sequer investimento na pesquisa nacional, né? Ao invés de fazer aí um investimento na Fiocruz, no Instituto Butantan, o Bolsonaro gastou milhões investindo no laboratório do Exército para produzir cloroquina mesmo. A gente vem da torta e à direito profissionais da área da saúde dizendo que, na verdade, era um medicamento, e é um medicamento ineficaz e que até pode agravar o quadro das pessoas, né? Então, é um governo que não tem interesse com a vida, não tem um interesse com os estudantes, principalmente com os estudantes pobres que estão dentro da Universidade de São Paulo, né? Se eu não me engano, a Paula chegou até a falar, né, sobre a questão da permanência estudantil na USP, que há anos ela não se atualiza, e é muito verdade. Hoje os estudantes recebem uma bolsa de R$400 desde 2013, mesmo a USP levando em consideração o índice da FGV, né, que mede aí a taxa de esqueci o termo de aluguel, que mede aí a taxa dos aluguéis. Então, ou seja, houve vários aumentos, ano a ano há aumento no aluguel, né? Quem vive de aluguel bem sente. E eles ainda apresentam que R$400 é o suficiente para você se viver na cidade de São Paulo, né? Então, você vai conseguir pagar um aluguel, desconsiderando, aliás, cursos que hoje são oferecidos dentro da universidade, que são em período integral, ou seja, esses estudantes literalmente só vão ter R$400 para sobreviver, porque não vão conseguir achar um trabalho tendo que estudar em horário integral, né? Isso é muito que acontece, por exemplo, no campo de Ribeirão Preto, para os estudantes de Direito, que hoje é um dos cursos muito procurados, e que é um curso que, felizmente, tem o acesso de vários estudantes pobres, trabalhadores, mas que vivem aí com essa dificuldade, porque hoje eles têm um curso integral e aqueles que precisam de bolsa vão ter que sobreviver com R$400. Então, é uma situação, assim, muito grave. Eu acho que é importante pontuar isso, porque, por enquanto que a gente vive de R$400, alguns estudantes perderam seus empregos ou até mesmo conseguiram auxílio emergencial, mas todo mundo sabe que R$250 não dá para pagar aluguel de ninguém. Hoje o arroz está quase aí R$40, R$50, o bujão de gás quase 100, sobra o quê, né, para o alimento, no fim das contas. Ficando em uma moradia estudantil muito precarizada, e vendo aí o filho do presidente comprando uma mansão de bilhões de reais, com piscina e academia e não sei quantos quartos, né? Então, por enquanto que para eles
R$250 é o almoço. Para a gente tem que usar R$250 para pagar o aluguel, para comer, para pagar o leite da criança e ainda não reclamar, né? Então, é um absurdo. E tudo isso nos afeta como estudantes da Universidade de São Paulo, principalmente os estudantes pobres, trabalhadores, negros e negras, trans, que têm entrado na universidade e enfrentam esse caos, né? Até mesmo todo esse atraso no SISU demonstra o descaso que esse governo tem com a vida de estudantes que, mesmo em meio a uma pandemia, fez ao máximo, né, se esforçou ao máximo para conseguir aí estudar e tocou muita luta, né, porque também a gente conseguiu várias vitórias nesse meio tempo. O adiamento do Enem foi uma grande vitória aí dos estudantes e que não veio só daqueles que estavam do lado de fora, né? Muito de vocês que estão entrando agora na universidade, queria aí desejar que sejam todos bem-vindos, né? Entraram já lutando muito, né? Sejam as suas casas, com as suas famílias. Então, aqui fica o chamado do movimento estudantil, do movimento Correnteza, para que vocês possam se somar a mais essas lutas. Eu sei que é cansativo, mas a vitória, ela está por vir, né? Porque se o presente é de luta, o futuro nos pertence e vai pertencer àqueles que constroem essa sociedade, aqueles e aquelas que estão aí dedicando sua vida para que a gente possa ter um país mais justo, uma educação mais justa, que chegue a todos e todas. Enfim, e queria aí também falar um pouco sobre a luta aí do povo negro dentro da universidade. Hoje a USP tem vários coletivos, então fica aí o convite para também vocês conhecerem os coletivos negros que compõem a Universidade de São Paulo, que por diversos momentos tocam luta lado a lado ao movimento estudantil, né? Principalmente aí em defesa da permanência estudantil, porque a gente bem sabe que quem é mais afetado com a permanência estudantil são os estudantes negros, e que a gente consiga fazer luta em defesa do povo negro dentro da universidade em todas as instâncias, né? Hoje, a USP ainda é uma universidade elitista, não podemos se enganar. Conquistamos muita coisa, mas ainda temos muito que conquistar. Existe aí um epistemicídio muito grande de autores e autoras negras dentro da nossa universidade. Quando você vai procurar, sei lá, fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre o TEM, que é o Teatro Experimental do Negro, né? Não existe um professor especializado nisso, porque ninguém estudou, ninguém tem o que indicar. Existem várias violências simbólicas que expulsam os nossos estudantes negros, trans, da universidade o tempo inteiro. Então, a batalha ela ainda não está completamente ganha, então não podemos aí declarar vitória definitiva. A vitória definitiva vai ser quando a gente não tiver mais que estar debatendo esse tipo de coisa numa calorada, né? Quando a gente conseguir entrar na nossa universidade tendo garantia de permanência, porque realmente é uma batalha muito grande entrar nessa universidade. Eu falo isso até mesmo pelo meu curso, que é um curso que não tem no SISU. Então, os estudantes que entram hoje em artes cênicas precisam passar na segunda fase por 5 provas. Então, é um vestibular muito excludente. Então, que a gente possa superar esse obstáculo que hoje existe, mas a gente só supera vendo ele, analisando e lutando em conjunto para que conseguimos destruir de vez. E uma das formas também de destruir esses obstáculos é a gente destruindo essa sociedade que tanto nos oprime, nos mata, porque, aliás, a Universidade de São Paulo e várias outras universidades que têm o seu grau de dificuldade também de entrar e de permanecer, elas são um reflexo dessa sociedade de modo geral, né? Enfim, luta não vai faltar, mas também quero dizer que temos muitas coisas boas para viver dentro da universidade. Aqueles e aquelas que estão inseguros em como se permanecer dentro da universidade, né? Pela questão de moradia, por enquanto, enfim, a EAD tem essa facilidade, né, para quem não é de São Paulo, consegue acompanhar com mais tranquilidade no seu lar,
mas, enfim, existe sempre a preocupação, porque uma hora as aulas vão voltar, então acho importante aí a gente conseguir se informar, como conseguir ter acesso às moradias, mas também a gente ter clareza que a situação da moradia na USP não são as das mais fáceis. Hoje, um exemplo que a gente tem na USP de Ribeirão Preto, que tem um acompanhamento mais próximo da moradia, então hoje existe um cuidado com esses estudantes maior, mas se você pega, por exemplo, o campus do Butantã, ou até mesmo de Bauru, a gente vê aí que a situação dos estudantes não está nada fácil em se manter dentro da universidade, e por isso que a gente também constrói algumas lutas durante esse período, né? Através do CALC, que é o Centro Acadêmico da ECA, a gente tem feito algumas brigadas de solidariedade, né? Entregamos aí várias cestas para as mães do CRUSP, né? Que são estudantes que hoje moram na USP, na moradia estudantil com seus filhos, né? Constroem sua família lá, mas que se veem aí largada pela universidade, porque são prédios que não possuem mais cozinha, então elas não têm como cozinhar, não possuem lavanderia, então não tem nem como garantir aí sua higiene, então tem essa dificuldade, que tem culpados, né? Uma reitoria aí que desde sua posse declara que a USP não é assistencialista, ou seja, aqueles estudantes que entraram na USP e precisam de assistência não deveriam estar nesse espaço, né? Então, se o próprio órgão máximo da universidade tem a capacidade de declarar isso logo quando é empossado, então que nós, do movimento estudantil, possamos fazer uma força contrária, dizer que eles vão nos engolir e que, se eles querem, de fato, dizer que a USP mudou, a USP vai ter que mudar. Não vai ser só um papo bonito para colocar na capa do jornal para dizer que está democrático, mas, na prática, expulsar a gente diariamente desses espaços. Então, convido aí a todos e todas se somarem nas brigadas de solidariedade que o Centro Acadêmico está construindo. Se conhecer estudantes que estejam precisando, pode entrar em contato com a gente. Estamos fazendo esse esforço de fazer esse mapeamento, de fazer as entregas. Também temos luta fora da USP, né? A ocupação do lado da USP também é muito importante da gente estar se somando. O Centro Acadêmico também está aí tocando uma luta junto com esses moradores. Estamos tocando luta com as terceirizadas, que são funcionárias da USP que estão trabalhando desde quando iniciou a pandemia, né? E a USP teve a cara de pau de demitir aí mais de 300 terceirizadas no meio de uma pandemia e garantindo muito pouco a segurança desses funcionários. Então, que nós também possamos aí fazer frente e corpo com a luta dessas trabalhadoras que tanto têm sofrido aí com os ataques do governo, com retirada de direito e, junto disso, com a nossa própria universidade. Para finalizar, queria agradecer novamente a todos e a todas que ficaram aqui até o momento. Sei que está difícil, a calorada está sendo online, né? Então é meio desgastante, mas fico muito feliz de poder estar aqui conhecendo vocês conhecendo a gente. Vamos ter muitos outros momentos. Fica o convite para vocês conhecerem o Movimento Correnteza e para a gente continuar aí tocando várias lutas até, enfim, conseguimos conquistar de fato, e uma luta por um ensino remoto que não seja para sempre, né? Porque hoje esse é um debate muito grande para quem está chegando na USP ficar ligado, porque hoje existe um debate das instâncias superiores da universidade de implementar o ensino EAD pós-pandemia, né? E existe uma negação muito grande do corpo estudantil, do corpo docente, então que a gente possa, então, se somar nessa luta para barrar esse projeto, que é o projeto das elites, né? Projeto do Dória, do Covas e dessa galera aí que gosta de dinheiro, mas não gosta da nossa vida. Então, é isso, gente. Uma boa noite a todos e até mais.
Bem, caminhando agora para o encerramento, eu queria agradecer a todo mundo aqui pela presença, todos que acompanharam pelo Zoom, pelo Facebook. Eu quero agradecer também as convidadas pelas falas maravilhosas e pela presença. E também dar as boas-vindas para todo mundo que ingressou na USP esse ano. Eu sei que as coisas estão difíceis e que é difícil entrar na USP e não poder estar lá realmente, né? A gente está só no EAD, mas tenho certeza que esse ano vai ser cheio de muita luta contra esse governo genocida que a gente está atual e em defesa do nosso direito de entrar e permanecer na universidade. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau.